Primeiro, me permitam duas palavrinhas. A primeira de agradecimento. Eu estou muito honrado de estar com vocês nesta manhã. Quero dizer que eu estou vendo muito escuro a imagem, acho que da Karen aqui em cima, né? Está muito escuro. Mas é uma honra para mim estar aqui com vocês. Queria agradecer a você, Cléo, pelo convite. Lembranças da nossa infância, né, querida? Lembranças da nossa infância. Mas a outra palavra, eu agradeço a todos vocês, a equipe toda do projeto, tá bom? Agradeço a todos pela percepção e pelo convite. Eu espero contribuir de alguma maneira para o debate de hoje, tá bem? Em segundo lugar, eu queria falar uma palavra de advertência. É muito comum nesses debates tomar nossos comentários, nossas elaborações, nossas reflexões como sendo da ordem de interpretações. E é claro que não se trata disso, tá, gente? Hoje aqui nós vamos fazer reflexões, nós vamos fazer comentários, nós vamos derivar um pouquinho juntos e tentar compreender aquilo que está em jogo nessa metáfora que Almodóvar nos coloca nesse filme, maravilhoso filme, né? Bem na linha de Almodóvar mesmo, né? Mães paralelas e mães cruzadas, né, gente? Mães paralelas e mães cruzadas, né? Então, tem uma série de temas que nós podemos abordar a partir desse filme. Para quem conhece um pouco dos filmes de Almodóvar, sabe que Almodóvar é o diretor do desejo. O motor da produção de Almodóvar é o desejo. Então, ainda que esse filme dele permita muitas interpretações, muitas abordagens, uma mais pelo lado significante, outra mais pela realidade interna, outro pelo jogo de valores que está implicado, e assim por diante. Pela estética, não é? Pela estética, mas eu entendo que se nós formos pela linha do desejo, talvez nós consigamos evoluir um pouco mais na compreensão do filme e daquilo que nós podemos tirar dele. Está funcionando? Tá. Tá normal? Tá tudo normal. Posso prosseguir, né? Pode sim. Então, eu adiantei aí algumas linhas de pensamento que a gente pode entender como sendo o start, como sendo aquelas ideias iniciais que eu vou passar para vocês, propor a vocês que a gente debata essas linhas e as outras. É claro que nós vamos nos guiar pelas perguntas dos participantes. Eu acho mais bonito, mais interessante darmos preferência às perguntas que vêm do pessoal que está assistindo. Mas eu vou colocar algumas questões para que a gente possa pensar juntos a partir dessas linhas. Tá bem? A primeira coisa que eu coloquei foi o tema Mulheres Dignitatem. O tema Mulheres Dignitatem é um tema antigo da filosofia, é um tema antigo da antropologia, é um tema complexo vindo pelas religiões, história das religiões e assim por diante. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre em que estado nós estamos hoje da longuíssima batalha pela definição da dignidade da mulher. Essa batalha ela é longuíssima e está em andamento no capítulo hoje da nossa contemporaneidade, depois que a modernidade determinou algumas coisas que nós vamos falar, por exemplo, a questão do sujeito, a questão da subjetividade, a questão do indivíduo, a questão do desejo individual, contraposta às injunções que vêm do lado das ideologias, das doutrinas e das políticas que querem determinar os caminhos para a dignidade da mulher. Esse é o primeiro tema que eu acho importante que a gente fale sobre ele. Segundo, eu coloquei a pergunta freudiana o que era a mulher? Era a pergunta essencial de Freud quando vai pesquisar, elaborar sobre a questão do enigma, né? Desse enigma chamado mulher, feminilidade. Qual é esse enigma? Não é? Então, a questão para Freud era o que era a mulher. Essa questão foi desdobrada depois de Lacan, de uma forma um pouco diferente,
Porque a partir de Lacan a gente tem a ideia como eu falei agora, depois de analisar a modernidade e os efeitos dela em nossas vidas, a questão passa a ser, então, o que quer uma mulher, e não mais a mulher, mas sim uma mulher. Ou seja, não é mais a questão de procurar o que faz efeito, que faz conjunto no gênero, mas aquilo que está como desafio, como tarefa, a cada uma das mulheres responder ao final, o que quer uma mulher. Essa é outra questão para a gente poder discutir. A terceira coisa que eu coloquei, que é desdobramento desta, é a questão de saber se a maternidade responde à questão do que quer uma mulher. Ou para quantas mulheres, ou para quais mulheres a maternidade responderia à questão do que quer uma mulher. Então, é essa questão também para a gente saber se isso responde ou não à questão do que quer uma mulher. Em quarto lugar, eu coloquei a questão, para a gente perceber também, o filme é muito instigante sobre isso, é sobre a ideia de um instinto materno. As ideologias, as religiões, as doutrinas que querem, que suportam a ideia, que dão sustentação à ideia de um instinto materno, são aquelas mais politicamente arraigadas na ideia de determinar qual é a dignidade da mulher, por onde a mulher alcança a sua dignidade. Não é? Então, existe ou não existe um instinto materno? Essa é outra questão que eu acho que é uma linha aí para a gente poder conversar um pouco sobre isso. Né? E, por último, eu gostaria de pensar a questão do desejo. Como que o Almodóvar coloca a questão do desejo no filme? Como que a gente percebe que todos os personagens estão, de alguma maneira, submetidos à lei do desejo, né? No sentido de Almodóvar, ou seja, no sentido de que, para Almodóvar, o desejo não deve ser recusado, né? Você deve assumir quando o desejo surge, não é isso? O desejo surge, você vai assumir o desejo, você não vai abrir mão do desejo, numa leitura já lacaniana, vamos chamar assim, né? Porque, a partir de Lacan, a gente sabe que a culpa advém quando nós abrimos mão do nosso desejo, não é? Então, mais uma linha aí, um tema aí para a gente poder discutir juntos, tá bem? E dessa ideia mesmo, da gente poder pensar em termos de que ninguém aqui está responsável por dar respostas, não. Todos estão aqui para refletir, para propor. A nossa tarefa como profissionais é saber propor as questões de maneira correta, né? Encaminhar as questões de maneira correta, e não necessariamente buscar respostas, coisa que não é da nossa, não é a nossa responsabilidade última em relação a buscar respostas, mas sim abrir as questões e aprender juntos. Essa que é a ideia, tá bem, gente? Tudo certo, João. Quando a primeira pergunta, né, que você traz lá, né, é o que quer uma mulher, né? Nesse aspecto aí do filme, o que você viu assim, né? Foi uma das questões até que a gente brincou ontem, né? Sim. Mas eu também quero deixar para o pessoal que assistiu, né? Eu tenho a minha opinião aqui. E eu queria ouvir, né, se tem alguém que tem alguma dúvida sobre aquelas questões que ele trouxe para gente nessas indagações, né? Se vocês têm algo dentro também do que ele falou agora. Alguém mais quer falar primeiro? Léo? Bastante. Bom, dentro desse contexto, né, nós estivemos conversando justamente o que vem, qual é esse interesse, né? O que está por trás desse aspecto do ser mulher, né? A gente poderia pensar, refletir sobre isso. Refletir sobre o ser mulher, né? Qual é o papel hoje, e a gente tem que trabalhar isso dentro da contemporaneidade, né? A gente traz, ao longo de toda uma historicidade aí, né? Várias questões voltadas para o papel ser mulher e em que amplitude. Era o ser mulher apenas para procriação, era o ser mulher apenas para ser a dona de casa, né? Então, assim, eu acho que a gente tem
por meio desse filme, eu acho que a gente pode fazer uma reflexão muito interessante. O filme Almodóvar, por si só, ele é complexo, né? Não é uma coisa tão simplista para a gente poder chegar e assistir o filme e dizer que o filme foi isso, meio e fim. Algumas pessoas têm mais facilidade. Mas, como ele trabalha muito dentro do conceito que você trouxe muito bem, do desejo, né? Então, como é que ele enfatiza para a gente esse ser mulher por meio desse filme, Mães Paralelas ou Mães Cruzadas? Então, quando a gente começa a refletir sobre isso, e ontem, né, a gente tem que puxar ontem, da complexidade desse papel em ser mulher, né, desse papel em estar mulher, desse papel de desejo, e isso é muito amplo. E a psicologia, como a gente tem vários caminhos, e você hoje é o que vai nos ponderar em relação a esta visão, né? A visão lacaniana, que inclusive você coloca que a Almodóvar tem toda uma bagagem em relação a esse processo, por isso que os filmes, né, de Almodóvar ganham dentro de um contexto muito interessante para a gente fazer análises psicológicas, né? Então, isso é importante para a gente poder entender como funciona todo esse aspecto do ser mulher, do estar mulher. Eu acho que você pode trabalhar com a gente isso um pouquinho. Tem uma colocação aqui no chat. Ó, ela está sem microfone para falar. Eu achei interessante a diferença entre elas, porque gostaria de ser mãe independente da presença ou não. E a outra via a maternidade como acaso, mas com o tempo aprendeu a amar a filha. Ótimo, ótimo. Vamos desdobrar tudo isso aos poucos, mas antes, deixa eu voltar um pouquinho, antes da gente falar diretamente sobre o que quer uma mulher, na questão da dignidade. Eu quero apostar muito na questão da dignidade, porque não é fácil discutir isso, tá bem? É um tema que passa batido de forma geral, mas se você verificar a história da mulher, desde os primórdios mais arcaicos da família, para quem quiser anotar, eu vou dar algumas referências, tá bem? Então, por exemplo, se você estudar um texto do Lacan chamado Complexos Familiares, você vai ver a história todinha da família na humanidade, vários tipos de famílias, fases matriarcais, fases patriarcais, os tipos de família e o lugar da mulher naquelas famílias antigas. Então, só para dar um exemplo rápido, na família Pater Potestas, a mulher ela é propriedade, digamos assim, do avô e do pai, Eles que determinavam o destino das mulheres, na família Pater Potestas. Na família estendida, as famílias estendidas, a gente acha que elas não existem mais, mas elas existem ainda. Você vai num país como o Nepal, você encontra as famílias estendidas. E nas famílias estendidas moram 20, 30 pessoas na mesma casa, né? Na mesma residência, no mesmo lar. E aí a definição da dignidade da mulher é toda vinculada ao materno, à mãe e à avó, que determinam a questão da dignidade da mulher, não é? Se vai ser mãe ou não, se vai casar ou não, quando vai casar, dentro da família estendida. A família nuclear, que é essa que nós estamos mais acostumados com ela, a gente pensa que ela é natural, né? Mas não é. Ela é produto de uma evolução muito grande ao longo de muitos séculos, que dá nessa família nuclear que nós conhecemos hoje, de pai, mãe e filhos. Do ponto de vista de um avô da família Pater Potestas, a ideia de que um jovem de 18 anos e uma menina de 18 anos vão fazer uma nova família seria absurda. Simplesmente inconcebível para ele, esse tipo de coisa. Então, para a gente entender bem a questão onde está o debate sobre a dignidade da mulher, temos que compreender politicamente como se dá a questão da reprodução. Porque é claro que qualquer nós não vamos nos enganar, qualquer um que se coloque no lugar de definir o que é a dignidade da mulher está trabalhando politicamente em relação à reprodução daquela sociedade e, portanto, da reprodução do modo de existir daquela sociedade. Portanto, profundamente conservador, quando não retrógrado, não é? Então, se você olhar hoje no mundo, como que está hoje no mundo, não é? Hoje no mundo é o seguinte,
é muito dísparo de regiões para regiões, de cultura para cultura, não é? Mas, exemplos extremos, vamos dar. O extremo maior eu vejo na África, onde, por exemplo, 97% das mulheres do Egito são excisadas. Vocês sabem disso, né? 97% das mulheres do Egito são excisadas. Ou seja, a mãe e a avó cortam seus clitóris quando elas são crianças, de maneira que elas não tenham prazer na relação sexual. Portanto, elas são apenas, do ponto de vista deles lá, a definição da dignidade da mulher está fechada somente no fato de que ela está ali para procriar, não é? Mas, eu não sei se vocês viram, acabou de sair agora um ranking dos países onde há melhor condição de existência para as mulheres. Vocês viram isso? Acabou de sair, mais de 100 países, ok? Mais de 100 países, né? E, curiosamente, os 5 primeiros lugares são os países escandinavos. Nos 5 primeiros lugares estão os países escandinavos. Então, a Noruega é a primeira, a Islândia é a segunda, a Finlândia é a terceira, a Dinamarca é a quarta, a Suécia é a quinta. Aonde as mulheres conseguiram levar a sua dignidade à igualdade plena, absoluta, na relação com os homens. Todos os direitos são iguais, salários são iguais, o respeito é igual, as tarefas são iguais, as responsabilidades são iguais, enfim, que levaram essa política que nós, no Brasil, estamos lutando para compreender ainda, né? Depois de tanta luta, depois de tanta situação que nós vivemos, a gente olhar a situação que está nos países escandinavos, como está avançado em relação a essa questão da dignidade da mulher. No nosso país, nós vivemos um drama terrível, nós vivemos uma situação terrível no nosso país, porque estamos passando por uma transição de uma sociedade arcaica, patriarcal, machista, colonialista, e tudo nosso no Brasil é estrutural. Vocês repararam? Tudo nosso é estrutural, né? Fala muito de racismo estrutural, mas o machismo também é estrutural, o poder também é estrutural. Quase tudo nosso nasceu na gênese da nossa cultura, da nossa civilização, né? Nós nos civilizamos dessa maneira. Então, tudo é complexo. Nós estamos numa realidade duríssima no nosso país, onde a mulher busca e luta muito, e está muito bem colocada mesmo, as lutas, né? Os feminismos estão aí, a luta está em pleno andamento, mas andamos muito, conquistamos muito, mas ainda estamos longe de ter uma relação confortável das mulheres no nosso país, não é? Nós convivemos com um feminicídio a cada dia, 10 episódios de violência contra a mulher. Cada 10 minutos tem um episódio de violência contra a mulher e assim por diante. Então, nessa fase de transição nossa, parece que vai exigir uma geração ou mais para se consolidar, né? Então, de modo geral, a dignidade da mulher ela é um tema clássico, é de interesse geral. Se vocês repararem, desde Homero, a questão da dignidade da mulher colocada como evidência, né? Basta ver o papel das mulheres na Ilíada, não é? Começando pela própria Helena de Troia, e todas as mulheres que também estão na Odisseia. A Odisseia é cheia de mulheres também, né? Do início ao fim, cheia de mulheres também na Odisseia. Então, desde Homero, a gente vem discutindo essa questão da dignidade da mulher. Nos extremos, nós temos, por exemplo, a Igreja Católica, que quem já leu, quem quiser ler, depois leia a encíclica do João Paulo II, que era um conservador, vamos chamar, né? Lembrar sempre, um conservador, chama Mulieris Dignitatem. E aí sim a gente vê como é a psique da mulher brasileira e a psique da mulher ocidental, né? Quero lembrar a todos vocês que o inconsciente feminino no Ocidente tem um nascimento, tem uma estrutura, tem uma história, não é? Quem lê um pouquinho de Bárbara Cassan, a filósofa Bárbara Cassan, vai compreender isso, né? Ela coloca a ideia de que o mito de Helena de Troia é um mito fundador, não é? É o equivalente geral para todas as mulheres do Ocidente é o mito de Helena de Troia.
Ok, na Grécia Antiga nós tínhamos muitos arquétipos femininos, pelo menos 10 ou 15 maneiras da mulher ser da Grécia Antiga, e todos os arquétipos eram respeitados socialmente, todos eram aceitos culturalmente, não é isso? Mas, se nós viermos para o nosso campo hoje, nós somos resultado da influência da cristandade em cima dos valores gregos. Nós somos gregos, vamos lembrar sempre assim, mas a imposição dos arquétipos cristãos, ou seja, para a igreja, só existe um único arquétipo para a mulher. A mulher só alcança dignidade, ela só alcança a sua total realização como mulher, como dignidade, se ela veio ao mundo para ser mãe. Não é isso? Então, para a igreja, a mulher veio ao mundo para ser mãe, mãe de Deus, mãe dos filhos de Deus e mãe dos filhos de Deus. O outro arquétipo que a cristandade traz, que é o arquétipo Maria Madalena, faz contraposição ao arquétipo de Nossa Senhora, certo? A pureza de Nossa Senhora, o lado da pureza em Nossa Senhora e o lado, digamos, do desejo em Maria Madalena, certo? Então, a mulher então fica fechada nesses dois arquétipos. A nossa mulher ocidental fica fechada nesses dois arquétipos. Quanto mais Nossa Senhora, quanto menos Maria Madalena. Quanto mais Maria Madalena, menos dignidade, né? Quanto mais Maria Madalena, menos dignidade, não é isso? É o inacessível, né, João? Exatamente isso. Então, só para colocar essa questão da dignidade da mulher como um fundo político onde tudo se dá. Tudo se acontece nesse jogo que está atrás de tudo, está no fundo de tudo, que é o poder sobre a dignidade da mulher. Quem tem poder sobre a dignidade da mulher tem poder social, político, ideológico e religioso, não é isso? Isso. Aí tem a Érica fez uma colocação aqui no chat, a forma como são criados meninos e meninas, da forma como é formada a subjetividade dos sexos, é crucial na influência da dignidade da mulher. Claro, corretíssimo. João, eu vou fazer provocações. Sim. Posso? Mas será, não estou afirmando, né? Será que não é isso que nos coloca dentro de um contexto, né, dessa nossa miscigenação, ou desse equilíbrio e desequilíbrio, que eu acho que isso é fundamental para que a gente não se torne tão uma sociedade homogênea, uma sociedade tão fechada, uma sociedade, por exemplo, você traz aí a Noruega, né? E como se a gente for aí pegar um outro caminho e verificar, e essa família aí? Como é que ela está sendo constituída, né? As mulheres começam a não querer ter filhos, correto? Então, aí a gente começa também a mexer com esse construto, né? De desenvolvimento de população, de como é que isso está ocorrendo? Como é que se coloca isso dentro desse processo de igualdade, vamos dizer assim? O que, para mim, às vezes eu começo a perguntar, o que é essa questão de feminismo? Entende? Porque eu acho que a mulher ela pode ser feminista, ela pode conquistar o seu espaço, eu vejo muito por isso, e eu vejo muito por mim, né? Que eu conquistei o meu espaço, e eu... mas porque a sua pele, porque aí a gente entra em outros contextos. Entendi. Que aí são situações em relação a vida, a cultura. Não estou dizendo que é bom nem ruim, não é esse o processo. Eu estou dizendo assim, mas porque você, isso. Sim, mas eu tenho que partir de mim. E só vai saber quem esteve ao meu lado. Ninguém sabe como é que eu galguei para chegar até isso. Então, assim, quando a gente começa a falar, né, desse contexto, eu acho que por isso que é bom conversar com os psicanalistas, né? Porque vocês têm aí uma forma de colocação que é bem interessante, que às vezes, para algumas pessoas, principalmente quem é muito mais pragmático, quem, né, tem uma visão diferenciada na área da psicologia, às vezes entra em choque, porque há uma dificuldade desse entendimento mesmo, né, dessa amplitude. E eu acho que, assim, quando a gente começa
essa discussão tão rica, quando a gente começa a ver aqui as outras pessoas se colocando, é para a gente entender que, se a gente pega o nosso país, né, nós começamos por uma situação de um país jovem. E quando a gente... Porque o Brasil ainda é um país jovem em relação a outros países, né? A Europa, vamos dizer assim. A Europa tem anos-luz aí na nossa frente em todos os aspectos, não é assim? E aí nós tivemos todo um contexto dentro da cultura que foi passado para a gente, né? A nossa miscigenação, então a gente vai fazer aí vai pegar a nossa árvore genealógica, a gente tem índio, negro, português, espanhol, holandês, então assim, é uma mistura, né? Então, para a gente ter essa Maria e Madalena, são guerras muitas vezes mais internas, concorda? Sim, ou discorda do que eu estou te falando? Então, assim, quando a gente vai fazer esse paralelo, eu não sei se a gente entra no contexto de isso é algo bom para a gente, ou isso é algo que a gente precisa começar a pôr, né, em prática cada vez mais, o ser mulher, o estar mulher nessa nossa sociedade. Sobretudo se a gente pensar que a mulher, como eu falei agora, né, os arquétipos gregos são muitos, de forma que a mulher, desde a Grécia, é mulher plural. A mulher é plural. Ela não tem essa coisa de uma maneira só, né? Então, questionar esse fechamento em dois arquétipos é dever da mulher questionar. Me satisfaz esses arquétipos, né? De Nossa Senhora e Maria Madalena? Ou eu posso questionar isso, né? Voltando à questão da pesquisa lá, do levantamento dos lugares do mundo onde é melhor para a mulher viver, os países escandinavos ficaram em primeiro lugar, certo? O Brasil ficou em número 80, viu, gente? 80, tá? 80. Então, o que acontece? Você tem toda a razão, Cléo, em trazer a questão da etnicidade para o debate. Por quê? Porque no caso da Suécia, a Suécia se deu conta, de Suécia e Dinamarca, uma situação muito crítica deles, porque eles não conseguem nem repor a população. Nem repor não conseguem. Então, a população vai diminuindo ao longo do tempo, porque as mulheres, somente 30% das mulheres suecas e dinamarquesas querem ter filhos. Somente 30% delas. Ou seja, na agenda existencial, na agenda psíquica delas, só entra a questão da maternidade para 30% delas, não é? Então, nós podemos perceber isso como sendo uma reação a essa realidade que toda mulher denuncia para a gente no consultório. Toda mulher denuncia para a gente no consultório o seguinte: ô, João, a sensação que eu tenho é que eu cheguei no mundo e já estava tudo determinado para mim. É como se eu fosse um personagem de tragédia grega. Que passaria seguindo o destino, né? Seguindo o destino. Então, também uma rebelião contra essa compreensão é que leve as mulheres desses países a recusar a maternidade como sendo o único caminho, não é? Como sendo o único caminho. Mas a Suécia fez uma coisa legal do ponto de vista da etnicidade. A Suécia aceitou, na última leva de refugiados, que foi da Turquia, da Síria, né? A Suécia aceitou 100 mil de uma vez só, 100 mil. E com a ideia de que vai começar a miscigenar a população sueca. Eles vão começar a miscigenar a população da Suécia e da Dinamarca. Eles vão começar a miscigenar. Porque senão senão o próprio país fica em questão, não é isso? Como nação, né? Como nação, não é isso? Agora, hoje, a notícia de hoje é que a Suécia está mandando embora um pouco de sírios e aceitando um pouco de ucranianos. Então, a resposta é essa. Talvez, Cléo, os feminismos se resolvam na etnicidade, hein? Eu acho que é um outro tema que a gente poderia depois... Em Almodóvar, os feminismos se resolveria no desejo, né? Sim, no desejo. Sim, sim. Falando em desejo, professor, Deise está fazendo uma pergunta aqui. Professor, enquanto estivermos refletindo, pode comentar depois sobre questões da força da pulsão sexual com relação ao tema, né, Deise? Claro, claro.
no fundo, se você reparar os personagens do filme, todos eles estão submetidos a uma lei silenciosa, que está subentendida, que é a lei do desejo, não é? Curiosamente, o amor é pouco fecundado, o amor é pouco construído no filme, né? Mas o desejo está presente o tempo inteiro. E é curioso que o desejo é chamado de acidental, de acidente, né? A menina transa com os colegas da faculdade, né? O desejo aparece na menina, na Ana, ela transa com os colegas da faculdade, por acaso engravida de algum, acidentalmente, ela não é um acidente, né? Não, foi estupro, né? Na verdade, é um estupro, mas na verdade ela também é filha de uma coisa, de uma aventura também, ela né? foi filha de uma aventura também, Também, né? A mãe não queria ser mãe. Exatamente, ela não queria ser mãe, né? Então, todos estão submetidos à questão do desejo. O masculino é um masculino apagado, né, com pouca altivez, com pouca consistência, né? Questionador, né? Bem latino isso, né? Bem latino, né? Essa menina não é minha filha, não é? Essa menina não é minha filha. Olha as implicações que isso tem, né? Olha as implicações que isso tem, né? Só aí já dá um tema grande já para discutir, porque se você reparar, a Teresa cita que para ela se divorciar, ela teve que lançar mão lá no tribunal da Rota Romana. O tribunal em relação a isso. E para você divorciar, segundo os cânones da antiga justiça romana, a mulher tinha que se declarar como puta, porque não tinha outro caminho. Não teria outro caminho. Veja que o ditado antigo da Roma era o seguinte: mater certissimus, pater incertus. Não era isso? Pater incertus. Por isso estava tendo problema essa história de filho que não parece com o pai, né? Não parece comigo, então não é meu filho. Pronto, né? Então cria uma série de problemas. Veja, quando a menina pergunta da sexualidade, é claro que esses arquétipos iniciais, eles não dão conta do desejo. O desejo estão sempre além, né? O desejo está sempre quebrando as leis. Por isso que é a lei do desejo. O desejo faz sua lei, né? Então, ele não quebra as regras, o tempo todo quebra as regras, não é isso? Né? Isso, assim, até mesmo porque Ana, né, a filha da Teresa, né, ela vem dessa família desestruturada, né, sem pais presentes, sofreu uma violência, foi escondida, né, viveu aí na sombra, né, quando ela teve esse contato com a Janis, que é a protagonista, né, ela também tem vínculo ali na maternidade, né, elas criaram um pouquinho do vínculo. Mas a gente vê, assim, que não deixa de ser, né? Assim, aí você fala naquela sua pergunta com relação ao instinto, né? A maternidade, né? Que se tem a ver, né? Responder com a pergunta em cima, né? Que você fez desses arquétipos todos, né? E aí eu vejo assim, ela nem queria ser mãe, que era a Ana. Todas. Nenhuma queria ser mãe. Nenhuma. Não, mas a Janis queria, né? Ela queria, mas pela sociedade, né? Mas ela não planejou, não estava dentro de um relacionamento, não criou uma. Né? Foi por acaso. Verdade. Foi por um acaso. Também. Foi acidental também, verdade. É um desejo implícito. Eu diria que elas não sabem o que estão fazendo, né? Como todo sujeito de desejo, não sabe o que está fazendo, né? Ela só tira as consequências dos seus atos, né? Na verdade, se nós formos analisar, boa parte das gravidezes do mundo não são desejadas, não, gente. Não são planejadas, não. Por isso que a questão do instinto é muito forte, discutir isso, né? Existe mesmo um instinto materno? Será que existe? Todo mundo está procurando por ele, mas ninguém encontra de forma definitiva esse instinto, né? O que vocês acham? É o instinto de sobrevivência, né? O instinto de... Eu acho que seria esse, né? Que tem nem animal também não tem, né? Larga lá o filhote e pronto, larga né? E pronto. A construção do amor, né? Que a gente estava falando. Pois é. Então, acreditar no instinto materno talvez fosse um dado mais ideológico, entende? Ô, João, isso pode ser uma construção, né? Tem alguém que levantou a mão ali. Isso pode ser uma construção. Por quê? Porque se a gente for buscar na nossa história,
Até então, isso eu ouvia, não sei se você já ouviu, mas até então, né, na época feudal, quem tinha, né, quem era abastado, quem tinha dinheiro, paria teus filhos e se a gente for buscar isso, inclusive tem filmes que retratam os filhos e elas simplesmente paria e quem amamentavam era as amas, né? Então, assim, que vínculo de afeto era esse, né? Como é que era isso? O filho era para a dignidade do aumento da família, ou ter um primogênito que viria substituir, etc, etc. Então, assim, e as famílias que não tinham, né, dinheiro, vamos dizer, elas que também utilizavam das amas, só que eram amas que estavam ali à disposição, e aí entra também a questão, né, do negro que estava ali, que era o que disponibilizava, e também tem um outro dado, que a grande, isso eu não estou aqui com uma pesquisa, mas uma época que as mulheres engravidavam muitas vezes, a grande maioria, os filhos não são filhos do parceiro, entendeu? Vem de outras relações, e aí vai entrar as questões, quem pode ajudar aí, eu acho que até a Dani, né? Tá aí, mas aí entra as questões geneticistas, aí entra como é que os nossos hormônios funcionam dentro desse aspecto, né, de ter filhos. Eu acho que também passa muito por isso. Aí, se a gente for entrar em instinto ou não instinto, e essa fase hormonal que mexe com toda a estrutura da mulher, e ela está aí num ambiente e, de repente, ela fica com alguém, e aí acontece de engravidar. Né? Acidentalmente. Tem duas... Tem a Daisy, né? Tem alguém que está com a mão. É a Daisy. Quer falar agora, Daisy? Bom dia a todos. Bom dia, professor. Bom dia, Cléo. Bom dia, Karen. Bom dia a todo mundo. Tudo bem? Tudo bem, Cléo? Você. Eu estava falando essa questão da pulsão sexual, porque quando eu vi o filme, eu confesso que eu fiquei assim, sem refletir sobre o que ele queria me passar no âmbito da psicologia. Mas aí, quando o professor foi falando sobre a questão da história e tudo mais, aí eu fui para o Google, né? Aí eu fui no Google e eu achei um artigo sobre a teoria freudiana da feminilidade, que justamente fala sobre essa questão fala sobre sublimação e encontrar o elemento propulsor na força da pulsão sexual. Aí eu associei com o que ele estava falando, porque, como ele disse, né, eu acho que elas estavam querendo encontrar justamente isso, nesse elemento, um sentido, né? Uma busca de sentido. Mas é isso. Como é que ela chama? Anne? É Daisy. Daisy, maravilhosas as suas reflexões, viu, querida? Em primeiro lugar, parabéns por esse sotaque maravilhoso. Que sotaque bonito esse seu, meu Deus. Nós estamos aqui em Minas, nós não estamos acostumados com esse sotaque de vocês. Então, você fala de uma maneira tão bonita, né? Veja bem. Fala comigo que ainda preserva o goianês, aí é que não tem sotaque. Exatamente. Tem um pouquinho ainda, né? Mas, enfim, eu vou fazer para você rapidamente uma questão sobre a questão da feminilidade aí no Freud, tá bem, querida? Antes, só queria voltar um pouquinho à questão que a Cléo colocou. Cléo, na verdade, Cléo, a infância foi uma invenção, tá bem? A infância não foi sempre, não existiu sempre a infância, não. A infância foi uma criação, nós criamos esse status que nós damos hoje às crianças, né? Elas não tinham esse status que tem hoje, né? Pelo contrário, era como você falou mesmo, a mãe via a criança de vez em quando, o pai de vez em quando, ficava lá no quarto das amas, né? Não via, né? Mas, enfim, é uma invenção da infância, isso que é importante a gente analisar nesse aspecto aí. Mas quando a Daisy coloca a questão aí da feminilidade, que vai até Freud, Daisy, eu daria duas referências para você. Por isso que eu falo, quem está ouvindo e quiser anotar referências, eu já falei da Bárbara Cassan, já falei do Lacan, os complexos familiares. O Freud tem duas maneiras de você entrar em Freud para discutir a questão da mulher. Primeiro,
as reflexões sobre a feminilidade. Pode olhar nas novas conferências do Freud sobre a feminilidade. E depois sobre a sexualidade da mulher. De 1931 é um, de 1933 é o outro. Tá bem? Os dois textos principais aí. E se nós resumirmos os textos de Freud, lembre-se assim, olha, o Freud é pioneiro, ele está entrando num universo que ele chama de continente negro, né? O enigma do feminino. O enigma, ele fala lá, né? O enigma do feminino, todo mundo quer entender. Desde sempre houve interesse pelo enigma do que é a mulher e o que era a mulher. Sempre existiu isso. Então, o Freud é um pioneiro, lembrar sempre disso, né? E ele faz uma espécie de viagem à protossexualidade da mulher, né? A protossexualidade da mulher. Então, quando ele diz lá que tem uma pequena fase, né? Que intriga demais as mulheres, né? Por que o Freud está falando aí de inveja do pênis? Por que o Freud está falando isso aí, né? Inveja do pênis, né? Mas lembre-se, é num contexto bem pequenininho, antes do Édipo, né? Antes do Édipo, tem uma fase ali, antes do Édipo, na mulher. Porque a lógica é diferente para o homem, para o menino e para a menina, né? O menino confronta a castração, resigna, né? Ele abre mão, ele recalca e se torna, então, identificado ao homem em busca de mulher. A menina não, a menina é muito diferente, porque por um período ali inicial, que o Freud chama de inveja do pênis, é um período muito pequenininho, em que não foi despertado ainda outro tipo de prazer para a menina, senão o clitoridiano. Então, o clitóris seria a primeira crença dela que se fosse mais ou menos igual ao do menino, não é isso? Agora, lembre-se o seguinte, quando Freud fala pênis, se você analisar com calma, estudar mais Freud, ver uma interpolação que ele colocou a esse texto depois, você vai ver que ele está falando, na verdade, é de falo, e não de pênis, mas de falo, do que simbolizaria aquele órgão, né? Qual o símbolo que está por trás daquele órgão, e não necessariamente inveja de pênis, não é? Isso não é muito em controvérsia. Lá no próprio texto, o Freud se defende, né? Ele fala que as feministas vão para cima dele, vão falar que ele é machista, vão falar que ele é um complexo masculino, não é isso? E ele fala, não, esse argumento não serve. Porque senão nós analistas, poderíamos argumentar também que vocês não querem aceitar por uma reação também, porque vem de homem, não é isso? Então, mas lembre-se, lá mesmo nesses textos, o Freud cita 3 psicanalistas mulheres que estavam trabalhando com ele. 3. A Ellen Deutsch, a Ellen Groff, e mais uma. São 3 psicanalistas que ele cita lá, que estão pesquisando com ele sobre a sexualidade feminina naquela época, né? Então, os enigmas da sexualidade feminina, que parte do princípio de que há na natureza humana uma certa bissexualidade natural, né? Uma certa bissexualidade natural. No caso do menino tem um caminho e no caso da menina tem outro, porque diante da castração, da ideia de castração, ao enfrentar a castração, a menina chega no Édipo, ela não sai do Édipo como menino, ela entra no Édipo e aí se rivaliza com a mãe em relação ao amor do pai. E vamos lembrar que para o Freud a mulher nunca sai do Édipo, né? A mulher, a vida toda, ela está no Édipo, né? Ela não sai do Édipo. Então, o que o Freud buscava aí, viu, Dani? O que o Freud realmente buscava era se existiria um objetivo, uma direção que fosse instintual, fixa, para a qual toda mulher se direcionasse. E é claro que ele não encontra isso, né? Isso não existe, na verdade. Então, a pergunta do Freud, o que era? A mulher, como gênero, ela é infundada, porque não existe isso, né? Não existe esse referencial. A mulher não seguia por um único ideal, por um único caminho. Então, por exemplo, a gravidez não é universal, não responde ao universal. É isso que dá o Lacan. O Lacan logo depois vai dizer, não, então a mulher, com A maiúsculo, né? A mulher não existe. Não é isso que o Lacan fala? A mulher não existe. Nesse sentido, que ela não existe como gênero total. Ela existe uma a uma, né? Uma a uma. Ainda que seja em relação a outra mulher, mas ela existe somente uma a uma. E aí a pergunta passa a ser o que quer uma mulher, né? O que vem a querer uma mulher. Então, vamos lembrar que Freud, as feministas americanas, lá do início, liam Freud do jeito que eles liam, né? Leem como leem, até hoje leem mal Freud, né? De modo geral, leem mal Freud. Elas tinham a ideia de que deveriam banir Freud dos debates feministas porque Freud era homem, simplesmente por isso.
É um absurdo total, né? Já que, assim como a psicanálise deve muito à mulher, e todo mundo sabe disso, que a psicanálise deve muito à mulher, foi a mulher que desvelou a psicanálise para nós, foi uma mulher que disse ao Freud: entendi, doutor, o senhor quer que eu fale, não é isso? Eu vou falar então. Entendi, compreendi, fica tranquilo agora. Agora calma que eu vou te dar os dados, não é isso? Foi a mulher que fez isso. Então, nós devemos muito à mulher, a psicanálise deve muito à mulher, e a mulher também deve muito à psicanálise, porque a psicanálise acaba sendo a vanguarda da libertação da mulher, do questionamento adequado com relação ao lugar da mulher no mundo. Então, quando nós discutimos isso nesses termos aí, é porque nós temos toda a questão da psicanálise por trás. Veja bem, como é que nós vemos os feminismos? Os muitos feminismos, né? São muitos, né? Como é que nós vemos eles? Nós vemos eles do ponto de vista epistêmico. Nós achamos que todos os feminismos são produtores de novos paradigmas, de novas visões, de novas compreensões. Então, todos eles são válidos, seja no âmbito da política, da literatura, do mundo corporativo, seja na ciência, seja nas artes, né? Seja na política, né? É isso? Onde se resolverá os muitos feminismos? Onde eles se resolverão? Essa é a grande questão para a mulher hoje, né? Tem uma colocação aqui da Érica que ela fez de um discurso anterior, né, com relação ao instinto. Será com relação ao instinto, né? Ou que esse discurso de instinto materno, da forma como concebemos hoje, seria uma doutrinação para a perpetuação da espécie. Sem falar da questão conveniente de propagar um instinto materno inato para manter a mulher numa posição mais passiva e submissa, enquanto os homens continuariam ao desbravamento da sociedade. Depois ela fala logo em seguida sobre esse contexto, já que o senhor já estava falando, a inveja seria sobre o poder do falo, representa. Essa pessoa é mais inteligente do que eu, hein? É a Érica. Muito legal isso daí, né? Tranquilíssimo. Se quiser abrir o microfone, Érica. Eu só diria para você, Érica, que a rigor, essa história de que preservação da espécie também não tem como instinto, não, tá? Não tem preservação da espécie, não. É preservação do jogo, do poder, das ideologias mesmo, viu? Mas no resto das suas colocações estão ótimas, perfeitas, viu? Quer comentar, Cléo? Bom, eu acho que tudo, né, que a gente vem aí refletindo tem agregado bastante valor, principalmente para quem está estudando psicologia e para quem já é profissional psicólogo. Quando a gente para estas reflexões, quando a gente para entender, né, o que você está colocando aí para a gente em relação a esta, né, a esta inter-relação com o filme, né? Como é que isso vem, né? Por que a Almodóvar nos provoca com este filme, né? O que ele nos provoca dizendo para a gente, trazendo à tona, né? Ele traz à tona a protagonista da história. Ela também, ao mesmo tempo, né? Ela tem todo um poder de sedução e também de manipulação, né? A gente percebe esse papel dela muito, muito forte ali, né? E, ao mesmo tempo, uma pessoa muito guerreira, mas que também se distancia, né? Porque ela é fotógrafa, é uma grande fotógrafa, é uma fotógrafa profissional, só que dentro do contexto ela tem uma amiga, né, que a ajuda, que faz, que seria como se fosse a amiga, me lembra lá, era a empresária dela, né? Era a que organizava. Mas chega um determinado momento da vida, ela também vai trazer situações da vida dela que ela quer resgatar, que são brigas internas, né? Que são injustiças, que é quando... E aí, disso tudo é que eu acho que o emaranhado do filme, ele é muito desafiador, porque ele faz
isso mesmo, né? O autor faz muito isso, né? Ele faz essas provocações. O filme dele não é um filme que a gente pega e senta e fala, opa, isso tem início, meio e fim. Não, você começa, aí você retoma, e você vai avante, e você volta, né? E aí você tem que estar muito ali para entender o que ele está querendo provocar, né? O que ele quis levar. Aí, dentro desses aspectos da própria protagonista aí, do contexto. Então, assim, ela tem toda uma forma também de manipulação daquilo que ela quer, né? Veja bem, Cléo, essa característica muito feminina de saber jogar no passivo, né? A mulher tem muito esse talento, né? É claro que precisa de muita atividade para saber jogar no passivo, né? Tem que ter muito talento, tem que ter muito talento para saber jogar no passivo, né? São as nossas grandes habilidades. Exatamente. O que a Janice faz é administrar muito bem isso, né? Ela tem isso, ela se administra muito bem. Aliás, é até irônica, ela brinca um pouco com o Arturo, né? O Arturo chega com flores dizendo, tem um ano que a gente se encontra, e ela brinca, olha, nem sabia, né? Nem me dei conta, né? Que tem um ano que a gente está transando, né? Então, ela joga muito até com ironia, assim, né? E lembre-se, assim, que ali a maternidade é colocada como sendo uma maternidade solo, as meninas estão sozinhas, né? Aliás, a Janice fala que vai ser mãe solo, igual a mãe dela foi, a avó também foi, né? Outras gerações também foram, né? Tá vendo que isso se a gente começa a fazer a análise, não é uma reprodução dos papéis anteriores? Pois é, não, essa história é complexa, Cléo, porque tudo parece novo. As coisas parecem muito novo para nós, mas eu sempre estou desconfiado, sabe? Por exemplo, atualmente fala-se muito em poliamor, né? O poliamor talvez fosse outra maneira de pensar como se resolverão os feminismos. Talvez os feministas resolvam no poliamor, né? Por que não? Né? Vai saber, né? Pois é, mas aí, quando fala poliamor, parece como um novo, né? É um tabu, é uma coisa nova, tal. Eu tendo a achar, sempre falo, olha, cuidado com essas coisas tidas como novas, que pode ser apenas reproduções diferentes, atualizadas, de comportamentos que sempre existiram na humanidade, né? Que sempre existiram de alguma forma na humanidade, de uma outra vestimenta, né? Uma outra... Existe até hoje em algumas culturas, né, João? Exatamente. Tem culturas que surpreendem a gente, né? Surpreendem a gente, né? Estados Unidos tem poliamor, tem Afeganistão tem poliamor. Enfim. Exatamente, né? Exatamente. Então a gente acha que é tudo novo, mas na verdade não é bem assim, né? Eu acho que a gente, né, insere sempre dentro desse contexto e muitas vezes, né, hoje, eu acho que a contemporaneidade ela nos oferece ferramentas hoje com uma amplitude maior do que a gente tinha, principalmente quando a gente estudava, né? Sim. Então, assim, a gente tem hoje, eu acho, né? Eu penso, não sei se vocês pensam como eu, mas a busca hoje, ela é muito mais incessante, né? E dentro do próprio consultório, eu percebo, né? Que, aí eu vou falar da mulher, né? Que a mulher, eu não estou generalizando, estou falando disso de contextos de atendimento, que a mulher que chega, geralmente ela está muito fragmentada e dentro de um contexto, né, ela aborda uma fragilidade que, ao mesmo tempo, é exigido dela que ela tenha, né, uma força, e daí tão grande que ela não tenha tanta força assim, que ela é frágil também, que ela, né, ela tem os seus desalentos, ela quer também ser acolhida. Não basta ela só ter esse papel de mãe, de ficar acolhendo e acaba isso entrando por outros caminhos. Também a gente percebe dentro do contexto da feminilidade e da procriação, né? Qual é esse o papel, né? De ser mãe? É ser mãe porque eu quero isso, é ser mãe acidental, ou o que isso me traz? Então, a gente vai ter vários conflitos aí. Sim. Né? Nós temos mães que tiveram filhos, vamos dizer, incidentalmente,
E aí, dentro desse contexto, tiveram muitos sofrimentos. Sim. Muitos sofrimentos. E tem mães que realmente buscaram, querem, né? E hoje diz que a realização dela é ser mãe. Sim, desde que você considere, Cléo, que isso não é universal, tá bem? Isso não é. Isso mas não por responde, isso que eu acho que o bom universal. da coisa é essa subjetividade, Sim. né? Que a gente pode também ter aí. A gente pode escolher. Claro, Né? claro. Veja bem, aí vem a questão, volta a questão da dignidade da mulher. Quando a mulher acorda para a sua própria dignidade, ela começa a fazer valer. É curioso isso. A mulher é abusada, 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 abusada. Uma hora ela acorda para a própria dignidade. Ah, eu tenho dignidade a preservar. Aí dispara a fazer efeito com aquilo, né? É claro que as mães, a gente diz assim, que quando a mulher engravida, nasce uma mãe. A mulher engravidar, nasce uma mãe. Não é isso? E nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Eu estou com um livrinho aqui na minha mão, ó. Mães que fazem mal. Esse livrinho tem umas 15 tipos de mães aqui. Uns 15 tipos de mãe. E as mães são isso, são mulheres sofrendo, elas sofrem um processo de desidealização do papel de mãe. Não é? Lá no filme, as crianças são ótimas, elas não choram, não tem dor de barriga, não tem dor de ouvido, não tem dor de ouvido. Não tem que fazer o treinamento do troninho, né? Olha, eu prefiro ser mãe. É ótimo, eu prefiro ser mãe assim, mas mãe como eu vou de extensão. Foi uma opção. Estou aqui brincando, mas eu acho lindo. Eu acho, né? Eu também já tive desejos desse aspecto aí. Eu acho que é o desejo que a gente pode trazer, né? De ser mãe, mas também tinha todo um outro contexto. Até chegar o momento que isso, para mim, já não tinha uma importância, entende? Sim. O ato de gestar, e aí eu olho e eu tenho na minha família, minha irmã teve filhos, meu irmão, então assim, mas eu não, isso para mim, né? Cleo, você, e as pessoas olhavam para mim quando eu dizia, não, eu não quero ter filho por opção. E minha mãe, ela entendeu isso de uma forma muito interessante. E olha que minha mãe vem de toda uma construção Sim. do campo, de família grande, com aquilo que você sabe lá do Goiás, né? Uhum. Então, quando a gente começa esse entendimento da amplitude de ser mãe, que o caso, né? Aí são mães paralelas, né? Como é que aquela mãe que concebe, aí junto com aquela outra que estava ali por acaso sozinha, porque a mãe da outra tinha recebido um convite que ela queria fazer aquilo, que era o ideal da vida dela, ela queria ser, né, atriz e tinha acabado de receber aquele convite. Então, assim, ao mesmo tempo, né, a protagonista assume também um papel de mãe com aquela outra moça que está ali, que era bem jovem, e dentro desse contexto, né? E aí essa maternidade. Aí eu vou pôr aqui uma interrogação. Essa maternidade, né? Esse desejo, ou esse sentimento de afeto, né? Que a gente está falando na relação de ser mãe ali, né? Naqueles momentos de conversa que ela abraça ela começa a chorar, né? E a protagonista abraça e dá todo um conforto. Então, assim, isso é um desencadeador que vem desse aspecto gestacional. O que isso está acontecendo? Né? Como é que o meu corpo fisiológico aí, como é que essa minha parte, né, vai se comunicar com esse meu desejo? Como é que é esse meu desejo? Você tem que lembrar, Cleo, que você é uma mulher resolvida, tá bem? Você não é universal. Você não serve como universal, tá bem? Não serve mesmo. A maioria das mulheres ainda sofre muito por esses questionamentos todos que você faz. E, às vezes, as mulheres chegam no consultório e elas nem têm gramática, elas nem têm vocabulário para falar do que elas estão sentindo, do que elas estão sofrendo. É preciso dar tempo a elas, várias sessões, para que elas dêem conta de ir tecendo o que realmente está no fundo da alma delas, né? Do sofrimento. E, normalmente, retorna a questão da dignidade, porque, por exemplo, no trabalho com casais, é muito curioso que as mulheres
utilize a questão da dignidade na hora de tomar posição, na hora de tomar decisões grandes. Então, por exemplo, na relação com a traição, a mulher diz muitas vezes no meu consultório assim para mim, né? Ô, João, por favor, me ajuda a explicar para o meu marido, que está aqui do lado, né? Está aqui do lado. Me ajuda a explicar para esse homem que eu não vou largar dele porque ele trepou com outra mulher, não. Isso ficou pequenininho agora. Eu vou largar dele porque, ao transar com outra mulher, ele mostrou para mim, ele me deu a mensagem de que tudo aquilo que eu acreditei, desde o namoro, desde o meu projeto de vida juntos, que nós realizamos juntos, tudo aquilo que eu acreditei que eu representava para ele, não é verdade. Não se sustenta mais, né? Não se sustenta mais. Então, eu recupero a minha dignidade quando eu digo ao homem que você pode transar com outra mulher. Pode, não tem problema nenhum. Se para você não tem problema, não há problema. Mas as consequências, elas advirão. Tem um problema ético aqui, né? Tem um problema ético aqui. Não é um problema sexual, é ético, né? O problema aqui é ético, não é a questão. Eu vou apelar para a minha dignidade, não para o fato de que você transou ou não transou com outra mulher. Não é isso? Então, essa questão que você está falando, Léo. Ô, Cléo, tenha a liberdade, a mulher deve ter, tem que ter. É isso que tem que passar para as alunas, para as meninas jovens, é que a mulher tem que ter autonomia. Essa que a modernidade nos trouxe. Você tem que ser sujeito da sua existência e sendo mulher. Ser sujeito da sua vida e sendo mulher. Você pode questionar se você quer ser mãe e quando você quer ser mãe, ou se você nem quer ser mãe, né? Você não acha, ou até que não deva ser mãe, né? Mas essa liberdade, essa capacidade de sustentar esse lugar ainda é muito novo, Léo. Ô, Cléo, é muito novo. Isso é muito novo. Isso é muito novo. Até pouco tempo atrás, a mulher não tinha direito à fala, não tinha lugar de fala. A mulher não era lugar de fala, né? Então, é muito novo ainda, né? Então, mas assim, é a agenda atual, né? É a agenda atual, né? A gente pode dizer, então, que assim, em terapia com essa nossa paciente aqui, a gente iria fortalecer essa autonomia da mulher. Não, essa autonomia dela, essa identidade, né? Exatamente. Que é resgatar a dignidade dela. Iria tentar resgatar ela se achar na dignidade dela, né? Para ela poder entender o que ela quer. E nunca se guiar pela negatividade. Não é porque o homem fez que eu vou. Não é reativo, não. É positivo. É positivo. Sou eu, por mim, pela análise do meu lugar no mundo, né? Meu lugar no mundo, questionar meu lugar no mundo e eu dou resposta de acordo com a minha subjetividade, com a minha autonomia, né? Seja ela... A Márcia Tiburi diz que o feminismo se resolve na política. Então, ela quer um partido político para poder trabalhar. Não é isso? Outros quer que resolva na literatura. Então, todo mundo vai escrever muitos livros sobre feminismos gerais, né? Então, a política continua. Lembre-se que o inconsciente é a política. O inconsciente é a política, né? Então, como lá no filme as pessoas estão inconscientes, os personagens estão inconscientes, né, das coisas, né? É preciso que o diretor abra as discussões como ele fez lá, né? Inclusive, então, a situação dessa questão do inconsciente, né, que vem muito também na questão assim, ela negando, né, querer aceitar o próprio filho. Sim. Né, na hipocrisia, viver na hipocrisia dela, só que ela querendo descobrir aonde estavam os corpos. Que esconderam curioso, dela. Né? Ou seja, ela estava escondendo o próprio filho e querendo descobrir outro. Né? O inconsciente aí, né? Sim, até que ela dá o start dela, né? Tá errado. Tá errado. E lembre-se que no final do filme ela resgata isso com uma nova gravidez, né? Ela resgata tudo com uma nova gravidez, né? E aí também tem a formação da nova família, que é por isso que eu falo do desejo, né? Porque a Ana fica falando com ela, né? Ô, Janice, nós precisamos falar sobre nós. Precisamos falar sobre nós, né? Ela não dá ouvido, mas ela quer falar sobre nós. Nós duas, né? Nós nos amamos, nós somos um casal agora, né? Para outra não, né? Para outra não. Tem né? Ver como que o desejo é complexo, né? No entanto, as duas não abriram mão do desejo. As duas desejam, elas entram, né? No amor. E a amiga da Janice, quando ela fala, e a sua amiga? Ela também está de olho em você. Aí ela fala, não, mas ela me respeita, né? Ela está de cima de mim, mas me respeita.
Ela não invade, né? Ela não invade, né? É isso que ela fala, né? Ela Então, fica ali na dela quietinha, mas a gente sabe que... Ela me deseja, mas me respeita, né? Então, assim, Ela cuida por outros caminhos. por outros caminhos, exatamente, de outra maneira, né? Outro arquétipo ali. Né? E Mas também entra aí uma questão da conveniência, né, João? Eu acho que Sim. também passa por essa situação. E aí eu vou trazer o aspecto quando você fala a mulher bem resolvida. Mas será que essa protagonista ela estava tão bem resolvida? Né? Porque quando ela engravida, e a primeira coisa, começam a questionar, voltando lá ao filme no início, né? A questionar justamente sobre as feições do filho, a cor, né? Mas e aí? Aí a outra diz, mas ele com quem que parece? Não, mas parece com o teu pai. Aí ela começa, ela verifica que ela sabe que não é ele, né? Que não parece com o ela teve uma relação apenas com um cara e não tinha nada a ver. Foi quando ele olha e fala, e ele fala bem, né? Falou, mas essa criança não é minha, né? Pois é, mas aí você lembra que a resposta dela foi a seguinte: olha, o seu argumento não tem nada de científico. Não foi isso que ela falou? Teu argumento não tem nada de científico. Sim. Por quê? Veja bem, gente, os pais não gostam de escutar isso que eu vou falar, não, tá bem? Pai e mãe não gostam de escutar o que eu vou falar. Mas é bom. Mas pai e mãe não são os pais dos seus filhos. Os pais não são pais dos seus filhos. Não são. Eu digo por quê. Eu explico por quê. Veja bem, a natureza é complexa nesse sentido. Se você for estudar muito genética, você vai descobrindo coisas muito diferentes, não é? Paternidade e maternidade, gente, são papéis culturais. São papéis culturais. Eles não são papéis naturais, né? Não são papéis naturais, né? Então, quando o direito romano fala assim, mater certissimus, pater incertus, né? A paternidade é sempre incerta, né? Agora pode fazer exame de DNA, né? Foi o que ele propôs lá, o Arturo propôs, né? Vamos fazer um exame de DNA, já que essa menina não puxou ninguém da minha família. Depois, no final, vai descobrir que puxou sim, que puxou a avó dele, né? A mãe dele. Mas veja bem, quando a gente diz que os filhos não são filhos dos pais, os pais assustam, né? Que é isso, João? Você falando que meus filhos não é meu filho? Ele é seu filho e não é seu filho. Porque antes de ser seu filho, ele é filho da espécie. Ele é filho da espécie humana. Então, se você olhar lá, estou me lembrando aqui do profeta, do Khalil Gibran. Né? Quem lembra do profeta do Khalil Gibran? Né? O Khalil Gibran ele escreve um livrinho chamado, um grande poeta muçulmano, todo mundo sabe, americano, né? Viveu nos Estados Unidos, mas é muçulmano. O Khalil Gibran escreve um livrinho chamado O Profeta. O livrinho dele é o seguinte: ele está no porto esperando um navio que vai levá-lo de volta à sua cidade de origem. Ele está no porto esperando o navio chegar, a comunidade se reúne ao redor dele, onde ele passou a vida toda pregando. A comunidade se reúne ao redor dele e faz perguntas antes dele ir embora. E uma das perguntas é: e nossos filhos, profeta? O que você tem a dizer sobre nossos filhos? A resposta dele é muito longa, mas vou dar só a introdução da resposta. Ele diz assim: teus filhos não são teus filhos. Teus filhos são filhos da ânsia da vida por reproduzir-se. Eles vieram através de vocês, mas não vieram de vocês. Eles vieram através dos pais, mas não são dos pais. Não são produto dos pais. Né? Ou seja, essa história de que a criança tem que puxar alguém da família é absurda, porque ele é filho da espécie. Ele pode ter características de 300 gerações para trás. Percebe? Ele não tem compromisso com parecer com ninguém da família, porque a parte da mãe que vai para o filho não é genética. Isso chama congenitalidade. A parte do pai que vai para o filho também não é genética. Isso chama congenitalidade. São características que vai congênita. Tanto que tem doenças congênitas, né? Tem chamadas doenças congênitas. E a criança pode nascer com olhos azuis e o pai e a mãe não têm olho azul, nem ninguém da família, por exemplo. Ou pode vir com síndrome de Down, não tem ninguém de Down na família. Ou pode vir com características que não tem ninguém na família. Então, a rigor, os pais têm que compreender que eles são pais,
Mas lembre-se que os filhos são, sobretudo, filhos da espécie. Né? A espécie faz o confronto e produz um novo ser. Mas ele utiliza os elementos. A espécie não tem compromisso com nós individualmente. Não tem. A espécie tem compromisso com ela mesma, com a autopreservação, e não com cada um de nós. Né? Então, isso implica muito nesse que o Arthur falava lá. Né? Essa criança, então vamos fazer exame de DNA. Descobre que realmente ele tinha razão. Não é? Ele tinha razão. Mas, a rigor, o debate é este, né? O que é essa coisa também da reprodução, né? O que é a reprodução? O que nós estamos falando de reprodução? Porque os pais têm a mania de achar que os filhos são uma espécie de resultado de uma atitude individual, né? É uma onipotência paterna, né? Meu filho é meu filho, né? Cuidado com esse tipo de avaliação, de compreensão. Quem tem experiência em neurociência ou pode falar melhor sobre isso aí. Quando você traz, né, esses questionamentos, essas reflexões, eu acho que isso é muito importante. Por quê? Porque isso ainda é algo que ocorre com muita frequência, né? Fragilizando aí muitas vezes a mulher, né? E deixando dentro de um contexto de a procriação vem dessa situação de querer, eu tenho que parecer com meu pai ou com a minha mãe, assim? Absurdo, então, e ao mesmo tempo, né, também ela tem um lado que, para mim, ela não encara muitas questões, principalmente da culpabilidade, né? Eu acho isso nela, não sei o que você pode falar para a gente da culpabilidade, porque quando ela vê, ela praticamente ela foge de tudo, ela troca quando ela vê que o filho não é dela, né? E ela sabe que o filho dela estava com a outra, que houve isso, houve uma troca, e ela não consegue lidar com isso de uma forma de encarar fatos, ela faz questão de fugir do contexto, né? Como é que seria aí, nessa sua visão psicanalítica, esse trabalho com a culpabilidade? Veja bem, Cléo, você está falando da Janice? Isso. Não. Eu vejo um pouquinho diferente aí. Eu acho que a Janice, eu acho até que ela tem muita nobreza ao assumir que a criança não é dela. Quando ela faz por que ela fugiu? Mas isso daí é só depois, né, João? É verdade. Ela demorou um tempão. É verdade. Ela demorou muito tempo para assumir. No entanto, ela mudou o telefone. Ela se escondeu da menina. Ela não quis encarar mesmo. Ela deixa de fazer os trabalhos dela. Ela começa a fazer freelance, assim, para, né? Porque e todo um contexto, assim, essa é uma frustração, essa culpa é uma culpabilidade. Como é que a gente poderia nomear isso dentro da visão psicanalítica? Veja bem, se a gente pudesse pensar assim, né? As mulheres se sentem culpadas por quase tudo, né? Quase tudo a mulher sendo culpada. É impressionante, né? Porque lá no fundo da alma tem essa questão do papel definido já, pré-definido para a mulher, e que se ela não dá conta de realizar aquilo que esperam dela, é por alguma deficiência, por alguma dificuldade dela. Ela assume como sendo dela, né? Então, isso gera muita culpabilidade. Né? Se você retornar ao tribunal romano, a mulher era mãe do filho do cara, mas o cara diz que não é dela e ela tem que assumir, para poder dar divórcio, para poder conseguir se separar do marido, ela tem que assumir que ela transou com vários homens. Simplesmente, olha a culpa, de onde vem tanta culpa, né? Precisa ter muita culpa nessa história, né? Para que seja assim, né? Agora, sobretudo as mulheres jovens, né? A gente sabe disso pela experiência de consultório, né? Por que as mulheres jovens são tão inseguras, meu Deus? As mulheres mais velhas, não, elas resolvem isso, né? Resolvem isso diante do espelho, né? Como diz aí alguns autores, né? A Miriam Goldenberg acabou de publicar esses dias agora um trabalho dela de pesquisa sobre as mulheres, sobre isso, né? Ela diz que o espelho fica mais amigo com a idade, né? Engraçado, né? O espelho fica mais amigo com a idade. Ou seja, por que as mulheres...
Não deixa de ser uma verdade, viu, João? Sim. A maturidade, né? Aí ela briga que é porque fica um pouco fica sem visão também, então não vê direito mais também. Mas, enfim, por que as meninas jovens têm tanta culpa, né? Tudo delas é culpa, meu Deus. Pode falar, Cléo. A questão de a gente poder refletir isso e fazer esse alinhamento, né, dentro dessa amplitude que é a psicanálise, eu acho que isso mostra para a gente o quão somos complexos, né? E como não é simples desenvolver um trabalho com esse olhar, né? E principalmente quando a gente categoriza aí, que nessa escolha de falar dessa mulher, né? Sim. Essa mulher na sua amplitude, essa mulher que é mãe, que é pai, que é desbravadora, que ao mesmo tempo ela precisa desse tempo, que aí talvez seja o caso, não sei, né? Poderia. Ela precisou primeiro desse tempo de se, né, resguardar para poder achar o melhor caminho, a melhor forma de externar o que tinha acontecido nessa troca, né? Que aí eu acho que entra essa maturidade para poder chegar e as duas resolveram, né, ali Sim. criaram toda uma... Elas também tiveram uma experiência juntas, né, como Sim. relação mesmo, para entender o que estava acontecendo. Então, assim, eu acho que é quando você traz aí que a mulher começa a olhar mais para o espelho, eu acho que quando ela faz essa introspecção, né, e se ela tem esse tempo de se resguardar e depois poder realizar isso, eu acho que isso é grandioso, né? Ela não está fazendo isso para enfrentamento de uma sociedade, ela está primeiro refletindo sobre aquilo que, né, como ela está se constituindo dentro desse contexto e como é que ela pode trazer as pessoas para ficar perto, sem criar essa situação de eu ter que degladiar, né? Eu acho que aí esse encontro é fantástico. E é muito bonito como o autor ele faz tudo isso, né? Ele leva ela a voltar à casa que ela viveu, né? Ele traz isso, aí ele traz o lado da estética, que a gente discutiu muito, que eu gosto muito nos filmes de Almodóvar. Eu sou muito... a percepção comigo é uma coisa muito forte, eu gosto muito disso, né? Eu gosto dessa coisa que eu posso ver o filme e, ao mesmo tempo, eu posso estar ali, sabe, dentro desse filme, com coisas que me faz bem. Por exemplo, ele traz as cores, né? Ele trabalha muito com... A estética do filme é fantástica, né? E ele traz, assim, não sei se vocês conseguiram ver sobre a estética, né? Mas, de repente, ele está numa cena, por exemplo, as flores, quando ela recebe as flores, né? É lindo como, mesmo ela fazendo aquilo, né? Tipo, né? Caras e bocas, mas é tudo muito bonito, ele faz isso muito bonito, né? A casa... Não é uma coisa, não é uma ostentação, mas é uma coisa assim agradável, você torna isso prazeroso. E isso leva a gente a olhar o filme num outro formato, né? Entender também essa reclusão. Por que muitas vezes a gente tem, sim, entrar dentro da gente, fazer essa reclusão, né? Justamente para a gente poder ver. É um paradoxo? É um paradoxo, muitas vezes, na visão do outro. Mas você precisa muito disso, né? O que eu busco? Por que eu quis isso? E qual o caminho que eu estou traçando para chegar a isso? E a maturidade dessa criança, né? Como é que vai ser aí? Eu acho que ela fez tudo isso, né? Que aí depois ela tem a outra mãe, ao mesmo tempo tem um pai e tem toda uma família à volta, né? Ela consegue resgatar todo um contexto, né? Deixa eu fazer uma contribuição em relação à questão da culpa, sobretudo para os alunos, porque nós já estamos mais velhos, já estudamos muito isso, mas para os alunos, sobretudo, né? Vamos lembrar o seguinte, gente, o que é a psicanálise? O que é a psicanálise? A psicanálise é, sobretudo, uma ética, ok?
A psicanálise é, sobretudo, uma ética. Ela pode ser clínica, mas é uma ética aplicada à clínica. É uma clínica no sentido de ética, ok? Então, ela é uma ética. E qual ética é esta? A psicanálise é uma ética do desejo. É uma ética do desejo. O que quer dizer que, nas palavras do Lacan, só existe culpa na medida em que você abre mão do seu desejo. A culpa só existe quando você abre mão. Ela é moral, ela é superego. Ela só vem, te ataca de fora, vamos chamar assim, né? Te ataca de fora, quando você não se assume como sujeito de desejo. Quando você abre mão de ser sujeito de desejo, é que a culpa pode advir, não é isso? Que a culpa pode advir. Vamos lembrar o seguinte, olha, vocês sabem, conhece aquela frase, abaixo da linha do Equador não existe pecado, não tinha isso? Não é? A ideia de que a música do Ney Mato Grosso, não é isso? De onde veio aquilo lá? Aquilo lá vem de um sermão do Padre Vieira. O Padre Vieira, o nosso grande Padre Vieira, talvez o nosso maior orador de todos os tempos no Brasil, o maior pregador que nós já tivemos é o Padre Vieira. Eu tenho todos os sermões dele, então são maravilhosos os sermões de Padre Vieira, que morou muito tempo aí na Bahia e para cima, né? E ficava entre Portugal e Brasil. E num desses sermões do Padre Vieira, ele fala sobre essa questão. É ele que fala essa história, né? Que ele está no Maranhão dando uma missa e tal, e depois ele recebe no confessionário, e os homens vão no confessionário e ele pergunta para eles, né? Você fornicou com a Índia? Estou sabendo que você fornicou com a Índia. Aí o cara fala, sim, padre, forniquei com a Índia mesmo. Mas você fala assim de maior tranquilidade disso, sem nenhum problema com essa história de fornicar com a Índia? Aí o cara, não, é muito bom, professor padre, é muito bom fornicar com a Índia, né? Muito bom. Então ele saca, ele fala, entendi. Vocês não têm nem ideia do que é pecado, né? Vocês não têm nem ideia do que é isso, né? Então ele fala, ok, agora eu aprendi. Então, ao invés de ficar colhendo pecado, eu vou plantar pecados. Eu vou plantar o pecado. Eu vou plantar a ideia de pecado para todos eles e no futuro eu colho a culpa, ok? O que vai produzir culpa, eu colho a culpa. Lembre-se que a culpa é o capital da religião, tá? A culpa é capital da religião. Culpa não é material nosso clínico. A culpa não faz nenhum sentido para nós. Ela não elabora nada, não muda nada. Não. Quem toma banho na culpa fica mais culpado, fica mais sujo, né? Quanto mais culpa, mais sujo você fica, não é isso? Veja no caso dos obsessivos, né? De quem sofre de toque, né? Como é terrível para eles, né? Como é terrível para eles o inferno da culpa, né? Então, a ética da psicanálise, a psicanálise como ética, ela confronta a mulher no sentido de que é tarefa da mulher, de cada uma das mulheres, se haver com o seu próprio desejo. Levar a sério o seu próprio desejo. Essa é uma exigência ética. Claro que se você falar, mas é psicanálise, é uma coisa elitizada, é pouca gente que tem acesso, então pode. Mas nós queremos que a psicanálise seja, como era o sonho do Freud, cada vez mais popular, cada vez mais no imaginário social. De maneira que a exigência como tarefa, como desafio à mulher, é que ela seja sujeito do seu próprio desejo. E não que deixe o mundo definir para ela, decidir para ela qual é o papel dela no mundo. Essa que é a questão em relação à culpa. Tem aqui a Letícia Gabriela, ela coloca assim, a gente sente aquela, falando, acho que da questão de ser filho, né? Uhum. A gente sente aquela pressão de ser obrigado a ser parecido com os nossos pais. E quando não nos encontramos neles, nos sentimos culpados. Olha só, tá vendo? Como é que a pressão é imensa, né? A pressão cultural é imensa. A questão, lembre-se, toda família tem uma filosofia e uma ideologia. Toda família tem uma ideologia, é engraçado, né? Então, quando o filho não se reconhece, a culpa é minha, então, né? Eu sou um rebotalho, né? Eu sou um objeto esquisito, né? Sou eu que nasci errado, né? Eu sou a ovelha negra da família. Eu sou a ovelha negra da família, né? Não é isso? Tem essas falas assim. Mas, na verdade, o correto é nós pensarmos que cada ser humano... Aliás, na Bíblia hebraica, tem uma passagem em que Yahvé, o Deus dos hebreus,
diz aos pais assim, que os pais são apenas guardiões da nova vida que eu criei, né? Olha como é que é colocado, né? Vocês, pais, são apenas guardiões da nova vida que eu criei, né? No sentido de que seria Deus que criaria os rebentos, né? É complexo isso daí, é muito complexo essa história, mas ela é forte, né? Quando se fala disso, né? De que teus filhos não são teus filhos. Cuidado com essa história. Ele não é teu, você não sabe os pensamentos deles, você não pode sentir por eles, né? É a Cris que está aqui embaixo? Olha só, Cris. Estamos pertinho. Nós estamos aqui, inclusive as pessoas, e aí a Deise escreve expectativas, né? Então, assim, nós estamos já chegando ao nosso final, não é isso? Sim. E assim, como é que a gente poderia, né, trazer à tona aí, João, dentro desse seu, né, patamar de atendimento, dentro dessa toda a sua, né, bagagem. Acho que seria legal você trazer um pouquinho das suas experiências, né? E colocar aqui para esse grupo, que além de ter aqui, nós estamos com profissionais, mas nós estamos também com vários alunos, né? Externar um pouquinho dessa sua experiência, que você já vem fazendo isso, você tem feito essa tessitura, né, o tempo todo, mas assim, como é que seria esse papel, né, do psicólogo desenvolvendo esse atendimento clínico com o seu, né, o seu paciente, o seu cliente, que no caso, para a psicanálise, seria, né, o seu paciente. Pode falar várias maneiras, pode falar analisante, isso, paciente. Também, né? Então, assim, não vou me detonar nem colocar uma situação aí nesse contexto, não. Eu vou te pedir para que você, né, externe aí, coloque como é interessante esse trabalho. Dando um tom mais pessoal à sua pergunta, né? Sua questão, eu acho que você me pede isso, num tom mais pessoal, né? Veja bem, eu estou agora com 35 anos de consultório, estou fazendo 35 anos de profissão, não é? A minha trajetória é muito curiosa, porque eu entrei para o curso de psicologia na UFMG, e o curso de psicologia da UFMG é imenso, imenso. Então, o curso dá a você, aluno, o luxo de fazer seu próprio percurso dentro da formação. Ele te dá liberdade de fazer, desde que você cumpra a carga horária e tal, te dá autonomia para fazer a formação, não é? Então, eu comecei a minha formação com meu título de licenciatura em psicologia. Foi o meu primeiro diploma da UFMG. Depois eu fiz uma nova fase que recebi o título de bacharel em psicologia, não é? Que recebe. Também é outro diploma. Depois é que você faz a formação, provavelmente, clínica. Toda a minha formação é psicologia clínica. Eu não entendo nada de outra coisa de psicologia. Não me pergunte sobre psicologia jurídica, trânsito, esporte. Eu não sei nada de psicologia. Eu só sei psicologia clínica. Só clínica. E mesmo na psicologia clínica, foi fácil eu me especializar logo depois também em psicanálise. Mas foi uma coisa natural, porque eu fui estudar psicopatologia e eu me identifiquei muito com a disciplina da abordagem psicodinâmica em psicopatologia. E daí fui fazer uma especialização, né, em psicodinâmica. Psicopatologia pela abordagem psicodinâmica. Minha primeira especialização. E só depois fui fazer mestrado em psicologia clínica, já numa temática de psicopatologia. E a minha formação na filosofia foi porque eu queria estudar a epistemologia da psicanálise, né? É um outro nível de debate, é um outro nível de discussão, né? Que me deu no mestrado em filosofia. E o que eu diria aos alunos é assim, olha, estudem tudo o que vocês imaginarem, estudem todas as técnicas, todas as abordagens, domine as técnicas, domine tudo, estude muito, faça muita supervisão, atenda muito, apanhe muito no consultório, apanhe bastante no consultório, todo mundo apanha muito no consultório, todo mundo apanha muito. Por quê? Porque lá no consultório nós somos lá uma espécie de objetos, né? Somos encarados como um objeto de investimento, né? E de expectativas. Então, demora para a gente ganhar
ganhar cancha, né? Ganhar experiência para poder saber conduzir tratamentos, né? Então, não se angustiem demais porque você não é perfeito, que você não dá conta de todos os casos, ou que tem casos que não é para você tem que mandar para outra pessoa, né? Você fala, nossa, por que eu estou abrindo mão, né? Mas é porque nós não podemos ser onipotentes. Psicólogo não pode ser onipotente, né? De querer abranger tudo. Tem psicólogo que entra numa que nós chamamos de furor curantes, não é? Entra numa de querer curar tudo, tratar tudo. E não pode, não faça isso, né? Então, lembrar que no consultório nós somos alma acolhendo almas. Somos almas acolhendo almas. E almas que chegam para nós sempre transformadas, sempre transtornadas, sempre sofrendo de alguma coisa. Ninguém te telefona no consultório para pedir uma sessão porque está feliz, não é verdade? Ninguém liga lá, estou muito feliz e quero uma sessão. Ninguém, não é isso? Sempre vão demandar de nós ou do abismo ou da beira do abismo, não é isso? Ou do abismo ou da beira do abismo. Então, cabe a nós, psicólogos ou psicólogas, saber acolher essa demanda, acolher esse sofrimento, essa dor, e colocar isso como tarefa, né? Como tarefa da clínica, dar as respostas, construir as respostas adequadas para cada caso, para cada um dos casos, para cada uma das dinâmicas. Por isso que a clínica, ela se sofistica demais ao longo do tempo. Quem está muito tempo na clínica sabe disso, né? Como a clínica se sofistica, né? É impressionante. Com 30 anos de clínica, você atende um núcleo seleto de pessoas profundamente exigentes, profundamente inteligentes, atualíssimas com tudo, bem informadas de tudo, né? Bem informadas de tudo, sabem tudo de psicanálise, sabem tudo de... porque é de domínio público mesmo, né? Então, eu diria aos estudantes que se abra... Lembre-se que na clínica, a clínica é o lugar onde o predomínio é da afetividade. É pela afetividade que nós construímos transformações. Não é pela nossa razão. Se fosse pela razão, bastaria assistir palestras, não precisaria de consultórios, não é isso? Então, o aluno que está formando em psicologia deve ter essa compreensão de que ele é um estofo, um host, né? Um holding de uma situação complexa que vai ser demandado. E que não se preocupe, que o tempo vai mostrar o seu caminho, o tempo vai dizer o seu próprio caminho, né? Então, você sendo muito consistente consigo mesma, com uma boa formação, toda profissão exige talentos específicos, toda profissão exige características de personalidade específicas. E o psicólogo e a psicóloga têm que levar isso muito a sério, muito a sério. Por quê? Se vocês analisarem bem, quem já fez pesquisa aí, uma das perguntas que mais colocam para a gente é assim: afinal, o que é mais definidor, mais importante no processo terapêutico? O que mais influencia a transformação? O que mais leva à eficácia e eficiência do tratamento? Né? É a abordagem? É a abordagem teórica? É a técnica? É o fundamento epistemológico? O que é o fator mais importante de tudo? Vocês sabem qual é? O fator mais importante de tudo no processo terapêutico é a personalidade do terapeuta ou da terapeuta. Pode pesquisar meta-análises. Se você fizer meta-análises de pesquisas sobre fatores decisivos na terapia, você vai compreender que não é abordagem. Você vai compreender que se você analisar os trabalhos de forma meta-analítica, né, pega todos os trabalhos e analisa para você ver. O resultado final, o suprassumo de tudo, é a personalidade da psicóloga ou do psicólogo. Olha que legal. Então, é isso que eu digo a vocês. João, muito boa essa colocação sua, inclusive na psicopatologia, a professora, ela citou isso. Tá alta. Deixa eu tentar baixar meu volume aqui. Do volume aí. Então, assim, ela também tocou sobre isso, em relação a... Não, é você que não baixar o seu.
Aí, assim, é porque a gente tá junto aqui no mesmo local. Consegue ouvir a Karen? Não. Fale, Karen. Agora. Agora sim. Só que você tem que tirar o microfone. Não, eu liguei o meu para você falar. Ok, estão me ouvindo? Sim. Pronto. Aí ela estava abordando justamente sobre isso, né? Sobre essa questão da personalidade do terapeuta, E? que influencia, né? E eu gostei muito também porque você trouxe toda uma história com relação à mulher, você trouxe todo um contexto, um conteúdo muito importante. Porque, assim, quando a gente vai trabalhar a questão da mulher, a gente, às vezes, trabalha o raso, né? Ali o que ela traz e tudo mais. Mas, assim, tem uma história muito mais além, né? Tem um contexto muito mais além, né? Você trouxe os arquétipos, você trouxe toda uma construção do feminismo, toda uma construção da história da mulher em si, né? Todo esse peso, esse legado, para chegar hoje naquele probleminha que foi trazido, né? Que ela veio trazer em consultório. Sim. Então, assim, entender todo esse contexto, buscar é o que te traz, né? Esse aporte, né? No consultório. Né? Em consultório, porque assim, é uma bagagem, né? Você hoje tem uma bagagem assim fenomenal, né? Muito assim enriquecedora. E eu acho que isso é uma inspiração para a gente sempre estar buscando, né? Que é isso que vai fazer com que a condução, pelo que eu entendi, tá bom? Vou colocar aqui meu entendimento, né? Que dentro da psicanálise também seja bem conduzida, porque hoje eu vejo que alguns acham que psicanálise, né? É você chegar, vou conduzir ali o caso, né? E muita gente tem entrado na psicanálise de uma forma muito rasa. Né? Então, a gente vê pessoas hoje não gostando da psicanálise, tendo uma visão totalmente distorcida da psicanálise, justamente porque pessoas não sabem conduzir, né? Porque tem um conhecimento raso, né? Veja bem como é que é isso, Karen. A formação é muito exigente por isso. Nós temos que ter uma formação permanente, né? Permanente, né? O tempo todo. Eu estudo todos os dias, né? Todos os dias eu estudo. Né? Então, é formação permanente. Então, eu concordo plenamente com você que é desafiador mesmo essa história. Porque é o seguinte, eu recebo, por exemplo, a Cleo deve também receber, que tem experiência clínica, deve receber muitos pacientes que vêm de outros consultórios. Não é? É muito comum isso, né? O paciente vem de outro consultório, não é isso? E os pacientes que vêm de outros consultórios é muito engraçado, porque eles chegam no seu consultório e diz assim, olha, eu estou há 1 ano ou 2 anos no outro profissional e não saí do lugar, não é isso? Eu não saí do meu lugar. Aí, essa questão que você falou. São pessoas que formam de forma muito, muito rasa, e acabam querendo conduzir casos complexos de forma como se tivesse que enquadrar o paciente naquele dispositivo, né? Não, vou enquadrar e mandar ela falar, eu enquadro ela aqui e fico ouvindo. O resultado é a ausência de eficácia, a ausência de eficiência, a ausência de desdobramentos e mudanças na vida da pessoa, a constatação que está no mesmo lugar que estava 1 ano atrás ou 2 anos atrás. E é claro que a pessoa busca outro dispositivo no sentido de que esse novo dispositivo seja mais vivo, que esteja mais no tempo real da vida, que não fique buscando... Veja bem, eu sou psicanalista, eu adoro ver o passado dos meus pacientes. Mas, olha, o passado não é para justificar nada, não, pelo amor de Deus, né? O passado é para explicar, ajudar a interpretar, reelaborar, ressignificar, mas não justificar. Não, nunca justificar. Papai foi assim, mamãe foi aquilo. Mas você cresceu, você já é adulta, né? Né? Você já é adulta, né? Então, vamos para frente, né? Você é adulto, você cresceu, né? Então, a ética diz disso, né? De que agora é para valer. Agora a vida é para valer, né? As coisas são para valer. Então, a psicoterapia ela é uma coisa... Inclusive, existe você não indicar psicoterapia. Existe contraindicação para psicoterapia, tá, gente? Fica aqui, ó. Existe contraindicação para a terapia, tá bem? E vem para cá. Porque a psicoterapia é uma coisa muito séria. Ela tem um princípio, ela tem suas exigências internas, ela tem suas maneiras de saída. A psicoterapia não é algo solto, não. Ela diz muito bem. Uma fase inicial de acolhimento, de constatação, de compreensão, e em seguida tem que vir logo uma fase elaborativa.
elaborativa, que tem implicado já o sujeito no seu processo, de maneira que a pessoa compreende que ela está num processo ético. Ela não pode transferir responsabilidades, né? O processo é ético, seja pessoa, seja casal, né? Seja família, se for o caso, né? Mas a exigência é a mesma. De maneira que, com o andar das sessões, onde uma sessão vai puxando a outra, não é isso? Uma sessão puxa a outra, ao longo do tempo você tem uma narrativa adequada para aquilo que aconteceu de sofrimento e agora possibilita a pessoa de pensar em resoluções, transformações, não é isso? Se esse processo não acontecer assim, há algo errado com o processo. Há algo errado com a direção do tratamento, né? Não é verdade? Tem alguma coisa errada. Ô, João, e é importantíssimo, agora, né? Importantíssimo que, principalmente o estudante, faça terapia. Né? É claro. Sine qua non na vida do profissional. Mais uma mensagem, então, já que estamos no final, mais uma mensagem para os estudantes, ok? Formar-se em psicologia não é qualquer coisa, não. Por quê? Porque não é uma formação meramente técnica. Você não vai virar técnico de psicologia, ora. Tem que virar psicóloga ou psicólogo, e não técnico de psicologia, né? Porque uma boa parte dos alunos sai da faculdade como técnicos de psicologia. Vamos ser franco, tá? Sim. Por que acontece isso? Porque você tem que levar a sério que em psicologia você se forma de duas maneiras. De fora para dentro e de dentro para fora, certo? Nas duas maneiras, ok? Então, se você for lá na Grécia Antiga, você vai ver os conceitos de persona, máscara, persona, personalidade, personagem, paciente, passividade, né? Você tem todo um contexto da formação da nossa personalidade, que é aquilo que nós adquirimos de fora para dentro, ok? Mas tem uma outra maneira de pensar também a personalidade, que os gregos já tinham elaborado. O conceito de hipokaimenon com H, hipokaimenon. O conceito de hipokaimenon na filosofia grega é aquilo que hoje nós chamamos de subjetividade, subjectum, né? Subjectum, sujeito. Né? Então, é de dentro para fora. Então, se você não faz a sua própria análise, você não faz a sua própria terapia, você não fez a formação mais essencial, que é aquela que vem de dentro para fora. Ou seja, o sujeito em relação à persona. São as duas coisas. Então, é uma responsabilidade do aluno compreender isso. Ele não pode fazer formação como técnico de psicologia, e sim como cientista, como profissional, como responsabilidade social, com responsabilidade científica, né? A aprender o nosso vocabulário, a aprender nossas técnicas, de forma a saber depois se posicionar como profissional, né? Eu me lembro muito quando eu era professor, eu parei de dar aula, viu, Cléo? Eu já parei de dar aula, já. Mas quando eu era muito exigente. Uma pena. Eu era muito exigente com alunos, né? Então, por exemplo, assim, eu pedi aos alunos para apresentar trabalho, né? Vai apresentar trabalho. Aí vi os meninos de 23, 24 anos, né? Ia lá no púlpito para apresentar o trabalho. Quando eles começavam a falar, eu já mandava parar. Pode parar. O que foi, professor? Eu falava, pelo amor de Deus, né? Imposte essa voz. Fale como psicólogo, fale como psicóloga. Não fica falando aí na frente dessa vozinha de adolescente, não, pelo amor de Deus, porque depois que você formar, você vai ter que dar palestras, você vai ter que falar em público, você vai ter que apresentar trabalho em público. E com essa vozinha aí, ninguém vai te ouvir, ninguém vai querer te ouvir, né? Aí os meninos riam, até todo mundo, né? E ele assim, o menino assim... Pai bravo você, não é mesmo? Mas não é verdade, né? Você tem responsabilidade quanto à sua formação, né? Mas, enfim, posso despedir já? Sim, olha, mas antes de despedir, né, eu gostaria de te agradecer, né? Primeiro, parece que a Cris quer falar também. Você pode falar, Cris. Dá para ouvir pelo da Cléo. Tá dando para ouvir, né? Pronto. Eu só quero agradecer, João, pela disponibilidade que você está aqui conosco, né? A Cléo já iria agradecer mesmo, mas assim, eu estou agradecendo em nome de todos que estão presentes, né? E mesmo aqueles que não puderam estar hoje, eles
provavelmente têm suas atividades e, de repente, não tiveram condições de estar aqui hoje, mas é um prazer imenso fazer o Cine Psico e trazer pessoas como o seu gabarito aqui para poder atender as necessidades acadêmicas, que é de conhecimento, né? Então, gratidão por tudo que você transmitiu para a gente hoje. Obrigada, viu, João, pela sua disponibilidade, por esse seu carisma, né? A sua empatia com a gente também, né? Assim, foi de extrema relevância mesmo, todas as suas colocações, principalmente assim para nós que estamos nesse caminho, né, de aprendizado e entender todo esse contexto da psicanálise num outro olhar, numa outra perspectiva, né? Já dentro de um contexto assim mais clínico mesmo, foi muito válido. Acho que a Érica também quer falar. Tá com gente que quer falar, Érica? Diz, Érica, e aí eu acabo te vendo. Eu adorei. Pena que eu cheguei um pouco atrasada e pelo que eu assisti, eu já fiquei triste, porque pensei, caramba, quanta coisa boa. Eu sou estudante, perdi, né? Aí até botar, vai ficar disponibilizada a gravação? Porque eu achei que o professor João falou coisas incríveis. Falei, caramba, perdi. Mas você contribuiu bastante também, né? Eu acho que isso é importante. Tem mais uma pessoa aqui, ó. Não é a primeira vez, vocês sempre contribuem muito com cada um que é aqui. Né? Daisy. Eu participei com o Lauria, eu também adorei. Que bom. O nosso objetivo é justamente esse, né? Tá bem. Trazer... Mais uma pessoa aí. Vou pedir para falar também. Tá. Trazer esse contexto para ampliar cada vez mais, né, essa formação de quem está agora aí assumindo e, ao mesmo tempo, também de quem já terminou, né? Porque é sempre bom a gente poder ter essas trocas, a gente está sempre se ressignificando, a gente consegue entender melhor, né? Como a psicologia é tão ampla e como ela pode contribuir para a nossa vida, né? Sim. Tem mais uma pessoa aí. Acho que é Deise. Quer falar também? Mais alguém? A Maria Madalena, né? Falou no chat que amou, agradeceu. Foi muito bom. E a Andréia quer falar, né? Andréia? Não? Só agradecer mesmo, viu, João? Foi muito a Isabel bom. Também falou. Esclareceu muito mesmo. Muitas coisas, abriu muita mente da gente. Acredito que todos ficaram nessa sensação, né? De muito esclarecimento sobre várias questões, né? Até sobre nós mesmos, né? Digamos assim, né? Bom, eu só queria falar uma coisinha. Obrigado pelo momento, pelo tempo que vocês disponibilizam de estar aqui. Agradeço pelas reflexões, professor João. E realmente ele é bem assim, né? Só os tapas, pá! De fora para dentro, de dentro para fora, pá! Sana, vai lá! Charita! Acorda, né? Acorda! Você cresceu, né? Você já cresceu, né? Enfim, olha, muita gratidão, tá bem? Muita gratitude a vocês pelo convite, tá bem, querida? Lembrar sempre assim, gente, psicologia é um fato cultural. A psicologia e a psicanálise são fatos culturais, são produções culturais. Nós só pertencemos a um grupo de pessoas, a um grupo de seres que se propõem a levar isso a sério, né? Não tem como abrir mão mais da psicologia clínica, não tem como abrir mão mais da psicanálise. Não existirá um mundo sem psicanálise mais, gente. Não vai existir mais, né? Então, é muito importante saber que nós somos sujeitos históricos. Nós fazemos parte da história. Então, somos sujeitos históricos e, neste momento, contribuímos da nossa maneira, cada um à sua maneira. Então, leve muito a sério, porque psicologia é um estilo de vida, não é uma profissão qualquer. O nosso ser está inteiríssimo, o tempo inteiro no jogo, né? Então, o tempo inteiro no jogo, o nosso ser. Então, é mais nesse sentido. Mas eu queria agradecer a todos, tá bem? Todos por participar.
Como eu falei com a Cléo, eu sou o Talmide de Catan. Eu sou aquele que veio para aprender. O Talmide Catan veio para aprender. Eu não veio para ensinar, eu veio para aprender. Então, é isso que eu aprendi com vocês hoje também. Bem, um abraço para todo mundo. E eu quero agradecer, né? Então, Sim. assim, eu acho que agora a gente está tecendo aí uma relação, vamos dizer assim, que a gente acabou não se encontrando na nossa infância. E por último, eu queria desejar vida longa ao projeto, vida longa, né, ao Cine Psíquico, vida longa ao projeto. O projeto é muito legal. Eu me lembro, na minha faculdade, nós tínhamos um clube de cinema que nós chamávamos Psycho Movie. Chamava Psycho Movie. Psycho Movie, né? Psycho Movie. Que era o nosso. Quando a gente era estudante, a gente coordenava o cineclube. Era a nossa coordenação. Então, era muito legal. No mais, eu queria agradecer e vida longa ao projeto. Tá bem, gente? Obrigadíssimo, João. Um grande beijo para ti. Gratidão de coração. E que bom ver meus pupilos aqui. Que saudade eu sinto. Beijo para todos. Beijo para todos. Beijo, beijo. Tchau. Tchau, tchau.